Muito bem, meu povo, tudo certinho com vocês? Tudo bacaninha? Bem, hoje vamos falar sobre uma parte mais difícil, sobre algo que tem a ver com o que eu chamo de sai um pouco daquela gramática de verbinhos para a gente adentrar na criação textual. Então, vamos tomar muito cuidado, prestar muita atenção nesta aula, porque você que não tem aula comigo e até você mesmo, meu querido aluno, vão ter que fazer e iniciar textos desta forma, praticar a sua escrita. Tá legal? Então, sem mais delongas, claro, vamos começar com esses estilos dos conectores discursivos. Antes de começar, quero comentar o que são os conectores discursivos, né? Não dá para eu começar sem explicar isso. Os conectores discursivos são o que inicia um discurso, o que inicia um texto. Muitas vezes ele pode iniciar uma ideia de alguma forma, então ele pode começar como por lo tanto, isso quer dizer. Então, são pontos que não necessariamente está no início de um parágrafo, por exemplo, pode estar depois de um ponto final, no meio do parágrafo, ou que está também no começo. Podemos concluir, por exemplo, para finalizar, né? Que aí está no início do parágrafo. Agora sim, primeiro deles que eu quero dizer para vocês é o para indicar prioridade. Esse vai ter aqui embaixozinho também, que é o antes de nada, antes de todo e para começar. Lembra que eu disse que muitas vezes a gente começa, então você pode começar, por exemplo, um texto escrevendo para começar, quero contar-lhes que, sei lá, qualquer coisa. Ou aconteceu uma coisa, então você fala assim: espera, antes de la cena, eu quero avisar-lhes antes de la cena. Eu tirei o antes de nada, o antes de todo, e pus a cena. Então, tá aí, é a mesma ideia, vamos dizer aí. Tá legal? O segundo é o para indicar importância, que são ante todo, antes que nada e para começar. Como por exemplo, coloquei isso, antes de todo, há que analisar os hechos. Você está indicando qual é a importância de um assunto ali. Então, antes de todo, há que analisar os hechos de los políticos. Sei lá. Por exemplo. Esse meus alunos gostam muito de usar, que é o acerca de. E muitas vezes é interessante porque os alunos eles têm uma dúvida, porque muitas vezes não são... Parece muito com o português. Então aí eles têm aquela dúvida, né? Nossa, será que eu uso? Será que eu não uso? Pode usar. Acerca de Latinoamérica, temos que estudar os hechos, a cultura, tudo isso. Então, acerca de, você está dando uma introdução ao seu assunto que você vai comentar. Sobre o que você vai comentar acerca de. Porque vem muito do cerca, que a gente aprendeu em outros vídeos. Vídeo de direção, que é cerca, é aqueles poucos quilômetros de distância. Então, por isso, acerca de, você está falando próximo deste assunto. Legal, né, pensar isso? Para esclarecer ou explicar, não sei se vocês já viram eu falando em espanhol nos outros vídeos, eu falo bastante o sea, mas tem também o es decir, esto es, então, que é para esclarecer. Então, por exemplo, você está falando, hay que escuchar a los políticos, o sea, tenemos que tenemos que reflexionar sobre lo que el político está diciendo. O sea, tenemos que reflexionar sobre
o que o político está dizendo. Então, é justamente isso, você está dando essa outra explicação. Vocês vão ver muito, se vocês quiserem, acho que é legal ver meus vídeos em espanhol e tentar identificar onde eu falo esse OCE, porque eu falo bastante, eu sei que eu falo bastante, é bem típico do Chile, é um costume, são costumes linguísticos. E é legal você observar nos meus vídeos. Para indicar hipóteses. A lo mejor, quizás ou quizá, talvez. Tal vez sea importante escuchar a los políticos. Aí um exemplo de uma hipótese. Eu estou dando uma hipótese. Para indicar oposição ou contraste, usamos o aunque ou se bien. Aunque os políticos lo hagan, por exemplo, você pode usar desta forma, porque você está indicando uma oposição, você vai indicar uma oposição dentro ali do seu texto. Então aí, si bien, me parece que, por exemplo, para você iniciar. Para indicar tempo, a gente usa mientras, entretanto, aún, todavía e tras. Então, os políticos todavía estão mentindo à população. Então, justamente, tá vendo? É indicar tempo, porque isso segue acontecendo, continua acontecendo. Então, justamente. Para indicar consequência, nós temos aí assim que, com que, por ende e portanto, que pode ser também o por lo tanto. Por exemplo, eu estou indicando a consequência, o final, é uma ajuda na conclusão essa consequência, vamos dizer, né? Hay que reflexionar sobre lo que dicen los políticos. Por lo tanto, tenemos que estar siempre viendo sus dichos, por exemplo. Então, sempre é o por ende, também usamos. Então, sempre desta forma. Temos o para indicar medio ou modo, através de, por meio de, mediante. Por exemplo, posso usar: será por meio do voto que a democracia ganhará em Brasil. Sim, por meio de. Eu estou indicando justamente o modo pelo qual a democracia vai ser salva no Brasil. Então, foi isso Esse vídeo já é muito longo nessas explicações, mas qualquer dúvida é só me chamar, não tem problema. E aí, me siga aqui no YouTube para ver mais vídeos, conhecer um pouco mais do meu trabalho. Curta, que me ajude bastante, me ajuda muito, 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 como todos os outros, né? Então, muito obrigado e até o próximo!